que é desistir ou insistir. Desistir ou insistir, né? Eis a questão. Duas palavrinhas aí muito comuns no nosso dia a dia, né? Desisto de algo, insisto em algo. Se desisto, o que isso pesa na minha vida? Ou se insisto, né? Também qual o peso, né, que isso tem na minha vida? Então, são uma dualidades, né? Ou eu desisto ou eu insisto em seguir em frente. Geralmente, né, a resposta mais comum que nós temos a respeito, né, dessa questão de desistir ou de insistir, qual seria a melhor, né? A resposta mais comum geralmente é insistir, né? Tanto que nós ouvimos bastante, até falamos bastante, né? Insista nos seus sonhos, insista nos seus propósitos, insista naquilo que você acredita, insista no seu caminho, né? Siga em frente, independente das adversidades, das questões que a vida possa colocar na sua frente, insista, continue, né, siga em frente. Por que eu falo que essa é a resposta mais comum? Porque geralmente desde pequeno nós fomos educados e criados sempre a acertar, né, sempre a fazer algo de forma correta, sempre a ter um caminho certo. E não seguir nesse caminho certo simboliza o desistir, e o desistir pode simbolizar para nós um sinal de fraqueza, né? Ou seja, se desisto de algo, estou sendo fraco, não fui capaz, não fui tão bom o suficiente. E isso gera um peso emocional, uma cobrança muito grande em nós, né? Então, a resposta geralmente que nós temos a respeito dessa pergunta é: não, vou insistir. Porém, a reflexão que eu quero compartilhar com vocês hoje no programa Você Melhor é: quando insistir pode ser um problema. Quando seguir aquilo que você acredita pode ser um problema. Aí você pode perguntar, mas como assim, né? Se eu sigo aquilo que eu acredito pode ser um problema? Pode ser, né? Vamos entender um pouquinho melhor. Para entender um pouquinho melhor, primeiro nós precisamos observar a nós mesmos e aquilo em que nós acreditamos, ou seja, temos uma crença em algo, temos um propósito em algo, mas não é simples assim, ou seja, só eu acreditar, só eu querer, só eu buscar, só colocar na minha listinha de metas e objetivos, né, de desejos. Qual o resultado que essa busca tem me proporcionado? Qual o desdobramento dessa caminhada? É um desdobramento saudável ou não saudável? Porque muitas vezes na nossa vida, pode ser que nós estamos insistindo em algo que não está nos fazendo bem. Pode ser que eu queira, né, continuar dentro de uma crença, dentro de um propósito, dentro de um objetivo, porém essa crença, esse propósito, esse objetivo não são saudáveis na minha vida. Mas eu insisto, eu continuo. E isso vai cada vez mais gerando um malefício, vai me deixando pior, vai me deixando para baixo, vai me deixando triste, vai me deixando sem energia, enfim, vai trazendo complicações, né? Somente para bancar uma decisão tomada lá atrás, né? Não que as nossas decisões lá atrás tenham sido erradas, de forma nenhuma. As nossas decisões são tomadas sempre partindo do princípio que naquele momento achamos, julgamos e acreditamos que era o melhor. Porém, o tempo vai seguindo, as coisas vão mudando, nós vamos mudando, as situações ao nosso redor também vão mudando. E com isso, pede escolhas diferentes, que eu posso ou não tomá-las. Mas se eu ficar preso àquelas escolhas que eu tomei lá atrás, sem a possibilidade, ao menos, de modificar, mudar ou ainda desistir delas, eu passo então a ter que fazer uma força muito grande para segurar algo que hoje já não faz mais sentido, que hoje já não me motiva mais, que hoje as circunstâncias do meio não proporcionam exatamente aquilo que eu gostaria que proporcionasse. Então, nesse momento, é preciso reavaliar as nossas rotas, reavaliar as nossas crenças, entender o que
esse caminho, o que essas motivações têm proporcionado na nossa vida. Quais os aprendizados, quais as dificuldades, quais as soluções de problemas. E no final das contas, a gente vai fazer um balanço do custo-benefício. Porque o desistir, o insistir, está muito relacionado à tomada de decisão. Nós estamos tomando essas decisões sempre na nossa vida. E sim, eu compreendo que às vezes também é pesado, é chato nós termos que decidir tudo a todo momento, né? É como se nós estivéssemos ali num posto aonde a cada segundo tivesse uma decisão a ser tomada e nós apenas apertamos o botãozinho, né? Vou para frente, paro, tal. Então a gente está sempre tomando escolha, nós estamos sempre decidindo, escolhendo algo, tomando decisões. Isso às vezes se torna chato, mas faz parte da vida, né? A tomada de decisão faz parte da vida. E não tomar uma decisão já é, por certa forma, decidir, por não decidir. Ou seja, você decidiu naquele momento não tomar uma posição. Então nós sempre estamos discernindo sobre o que fazer na nossa vida. E nessas decisões, sempre terão coisas que serão positivas e sempre terão coisas que serão negativas. Por isso que eu falei que é importante pôr na balança e avaliar qual o custo-benefício, das nossas decisões, das nossas atitudes. Se na minha decisão estiver na balança mais coisas pesando do lado dos custos, ou seja, do lado negativo, eu vou começar então a pensar, será que realmente vale a pena? Será que realmente é isso que eu quero? Ou eu estou fazendo isso por alguém, né? Estou decidindo por alguém? Estou apenas fazendo dessa forma para agradar o outro? Ou ainda eu só estou fazendo dessa forma porque lá atrás eu quis fazer assim, só que agora já não faz mais sentido? Ou eu vou pôr na balança e falar, puxa, não, realmente tem mais coisas bacanas, tem mais benefícios, então eu vou seguir por essa decisão. Ou eu vou desistir e aí eu tenho mais benefícios, desistindo ou não. Mas, como eu disse, né, o peso da palavra desistir, muito atrelado ao fracasso, a uma pessoa fraca, a uma pessoa frágil, nós acabamos insistindo em coisas que não nos fazem bem. E isso vai, em alguns casos, influenciar até na nossa saúde, né? A pessoa perde a saúde por decisões equivocadas, por insistências não tão inteligentes, né? Ou até mesmo uma certa teimosia, um certo apego, né? Em algumas trajetórias, em algumas pessoas, em algumas situações que não fazem bem, né? Então, quando entra aqui a palavra desistir, é nesse sentido. É desistir de coisas, de pessoas, de escolhas que nesse momento não nos faz mais bem, não nos faz sentido, não agrega. Não quer dizer que são coisas ou pessoas ruins, mas neste momento, estou avaliando, neste momento, não faz sentido para mim. E nisso mostra, ao contrário de um sinal de fracasso, um sinal de grandeza. Ou seja, mostra a coragem de tomar uma decisão, mesmo indo contra o fluxo, mesmo indo contra o que as outras pessoas vão dizer, mesmo indo às vezes contra até mesmo aquilo que nós acreditávamos como sendo o melhor. Mas é uma decisão mais sábia, que vai gerar resultados mais positivos. Terão também desafios e custos nessa decisão? Com certeza. Porque, como eu disse, tudo na vida tem os seus custos, tudo na vida tem os seus benefícios. Mas é uma oportunidade de fazer coisas novas, de ter novos inícios, de dar oportunidade na vida para que as coisas aconteçam mais adaptadas a esse novo momento que nós estamos vivendo. Então, quando você desiste, por exemplo, de um trabalho que não te faz bem, não quer dizer que você vai acordar amanhã, vai pedir as suas contas, vai chutar tudo que você construiu, mas você vai começar então a se estruturar para chegar aonde agora você quer. Então você sabe que algo não está legal. E somente insistir por insistir não está te fazendo bem. Então você vai criando uma estratégia, você vai se estruturando para realizar
aquela ação, para realizar aquela atitude, para tomar aquela decisão. Isso vai dando mais segurança, isso vai dando mais força, mais ânimo, porque você está se respeitando. Você está considerando os seus limites, observando até sim as suas fragilidades e adequando a sua caminhada para algo mais saudável. E essa é a palavra mesmo, é uma adequação. E nós vamos ser convidados na vida, em diversos momentos, para adequar as coisas, para reestruturar, para mudar. Mas tem alguns impeditivos que às vezes acabam nos deixando no mesmo lugar, né? Um deles, que muito é falado, é o medo do desconhecido, é o medo de fazer coisas novas, o medo de se arriscar. Por mais que possa trazer coisas boas e positivas, ainda assim é uma hipótese, né, para a nossa mente, porque aquilo ainda não se concretizou, ainda não se realizou. Então a nossa mente não entende esse cenário futuro como sendo algo ainda confiável, e ela tem uma tendência a ficar naquilo que ela já conhece por segurança. Não quer dizer que seja mais saudável, mas já é um ambiente seguro, é um ambiente que você já conhece. Então, uma das coisas que podem nos impedir de desistir daquilo que nos faz mal é esse medo de arriscar, medo de coisas novas, medo de não conseguir, medo, enfim, até daquilo se repetir de novo em outras situações. Então, os nossos medos, eles fazem parte. Sabendo que esses medos fazem parte de mim, eu tenho duas opções aqui: ou fingir que eles não existem, né? E aí eu vou tomar uma decisão baseada numa mentira, né? Ou compreender que esses medos fazem parte e que eu posso considerar também esses medos na minha estruturação. Então eu vou usar esse medo que eu tenho para criar formas e ferramentas de não deixar com que esse medo por si só limite algo na minha vida. Mas, mesmo com o medo, eu vou criar situações de me readaptar. Então eu passo a considerar as coisas que fazem parte da minha vida, os sentimentos que fazem parte da minha vida, as possibilidades da minha vida. Se eu desconsidero essas possibilidades, a minha tomada de decisão não estará sendo tão fiel realmente a mim mesmo. Eu vou estar tomando uma decisão baseada numa certa mentira, né? Como eu disse. Então, sempre que nós vamos tomar uma decisão, é importante avaliar, principalmente decisões que envolvem muitas coisas, que envolvem, às vezes, uma modificação de um estilo de vida profundo, decisões que envolvem, às vezes, como eu disse, uma questão de trabalho, né, que não dá para largar o trabalho do dia para a noite, né, você precisa se estruturar para, né, senão você vai ter um custo maior do que o benefício. Por quê? A sua mente ela já não conhece o cenário novo, aí você toma uma decisão sem se estruturar muito rápida. A chance daquele movimento ter coisas não planejadas e programadas que vão te deixar mal é grande. Claro que nem tudo na vida a gente consegue planejar ou controlar, mas nesse caso pode ser muito maior. E aí a dor, ela também vai ser muito maior. E a nossa mente vai falar algo do tipo: eu avisei, era melhor ter ficado aonde você estava. E aí pode gerar uma frustração, pode gerar uma culpa. Então, fazendo as coisas de uma maneira estruturada, né, alinhando sempre, claro, com os nossos sentimentos, com a nossa razão, tende a ficar um pouco mais fácil, né? Eu falo tende porque a vida é uma caixinha de surpresas, mas conforme eu vou me preparando, vai ficando um pouquinho mais fácil, porque eu vou me conhecendo e considerando essas hipóteses, essas possibilidades na minha vida. Como eu disse, coisas podem ser mais difíceis, como trabalho de muito tempo, relacionamento de muito tempo, um estilo de vida de muito tempo, uma mudança de cidade, enfim, coisas que vão mudar e impactar a vida, né? A decisão de ter filhos, por exemplo, ou de adotar filhos, enfim, tudo isso vai envolver ali muitas coisas, muitas variáveis, que aí é preciso saber se eu vou insistir ou se eu vou desistir.
Então, a reflexão primeira aqui, vamos começar, né, a avaliar um pouquinho as áreas da nossa vida. Como que anda, né, por exemplo, a sua área profissional? Será que realmente ela está sendo satisfatória? Né, claro que não precisa ser 100% satisfatória, né? Coloque uma nota aí de 0 a 10, como é que tá? É uma porcentagem que seja de 0 a 100%, quantos por cento, né, está satisfatório, quanto não está, né? Isso é importante para nós termos os pés no chão, né? Olharmos para a realidade tal como ela é, né? A vida não é um, um paraíso somente de coisas boas e perfeitas, né? Nós temos dificuldades, sim. Então, se a dificuldade faz parte da vida, eu vou considerar isso também nas possibilidades, né? Então, avalia como que está a sua área profissional, avalia como que está a sua área de relacionamentos, a sua área pessoal, das coisas que você faz, que você gosta de fazer, suas amizades, enfim, os seus hobbies, os locais que você frequenta. Como que tá essas áreas na sua vida? Será que as escolhas que você tomou até então ainda são válidas? Será que ainda é saudável frequentar aqueles mesmos lugares que você frequentava há 5, 10 anos atrás? Será que ainda é saudável você estar com as mesmas pessoas que você estava há 5, 10 anos atrás? Será que ainda é saudável você estar no mesmo trabalho de 5, 10 anos atrás? Se a resposta for sim, se a resposta for sim, é saudável, é bom, tem mais benefícios do que malefícios, então siga em frente, insista, porque você está no caminho mais adequado. Agora, se as respostas forem não, não está saudável, não está legal, está tendo mais malefícios do que benefícios, então é a hora de dar uma pausa, dar aquela pausa de reflexão e começar a realmente ver se vale a pena insistir ou se agora é a hora de desistir. Tirando um pouco o conceito de desistir como fracasso e de insistir como sucesso, né? Tem muitas pessoas que chegaram ao sucesso quando desistiram de coisas que atrapalhavam, né? Tem muitos casos de pessoas que se deram bem profissionalmente na vida, né, em diversas áreas, das mais diversas que a gente encontra, né? A pessoa, ela, depois de um determinado momento da vida, ela mudou de profissão e ela se deu muito bem. Ela deixou de estudar determinada área e foi estudar uma outra área e se deu muito bem. Então, esse se deu muito bem só foi possível porque ela desistiu lá atrás de alguma coisa que não estava legal, de alguma coisa que não estava preenchendo, de alguma coisa que estava adoecendo aquela pessoa. Mas aí, quando a gente olha, né, para aquela pessoa com os atributos do sucesso dentro da nossa visão, a gente fala, nossa, olha aquela pessoa, tudo dá certo na vida dela, ela tomou sempre as melhores decisões, ela fez tudo certinho, ela não desistiu dos sonhos dela. É um equívoco nós pensarmos dessa forma, porque essas pessoas que têm lá o sucesso, que nós atribuímos como sendo sucesso, elas tiveram dificuldades, elas tiveram o mesmo peso da decisão que nós estamos tendo agora aqui na nossa vida. Elas tiveram, como eu disse, desistir de muitas coisas para estar aonde elas estão, para chegar aonde elas chegaram. Agora, o custo-benefício disso, só elas é que vão saber se realmente valeu ou não a pena. Mas, com certeza, elas tiveram que desistir de muitas coisas. Desistir, às vezes, de alguns tipos de estilos de vida que você tem, que aquela pessoa tem, mas ela deixou de ter, então ela também pagou um preço para estar onde ela está. Mas a gente olha para aquele sucesso, mas não vê a trajetória que o outro teve para chegar lá. E só olhar para as insistências, a gente está considerando só metade do caminho. É preciso enxergar também na caminhada dessas pessoas, desses que nós utilizamos como exemplo, e entender o que aquelas pessoas desistiram na caminhada, o que elas precisaram renunciar durante o caminho, aquilo que elas precisaram arriscar, né? Arriscar, às vezes, numa jogada que elas poderiam perder, mas elas arriscaram. E, no fundo, na vida, qualquer atitude que nós, né, enfim, iremos tomar, que a gente vá tomar ali na vida, a gente pode perder, pode ganhar, não importa.
O que importa é as experiências geradas a partir dessas decisões, dessas atitudes. De novo, pegando esses grandes exemplos aí, né, escolha um ou dois que você mais gosta de uma determinada área aí da sua vida e vá conhecer a fundo a história dessa pessoa. Veja pelos caminhos que ela passou, as dificuldades que ela teve, mas olhe agora um pouquinho o que ela precisou desistir. Desistir, às vezes, de uma carreira aparentemente até então bem-sucedida para trilhar uma outra carreira nova, e ali as coisas foram dando certo também, não que antes tivesse dado errado, mas deu certo naquele tempo, naquele período, agora está dando certo de uma outra forma, né? Isso acontece muito com as pessoas que querem mudar de trabalho, de carreira, de profissão, né? Mudar de profissão ou de carreira, às vezes dá a entender que o que ela fazia antes deu errado, que ela fracassou, que ela não foi tão boa, que ela não foi competente. E não é isso. Deu certo até aquele momento, agora pode dar certo de uma outra forma. Mesma coisa é relacionamento, às vezes chega uma hora que o relacionamento acaba, termina. Não quer dizer que o relacionamento deu errado. Quer dizer que ele deu certo até aquele momento, que foi bom até aquele ponto. A partir dali, agora, pode dar certo de uma outra forma, com outra pessoa, até mesmo sozinho. Então, quando a gente muda um pouquinho a forma de enxergar as coisas, fica mais fácil, né? Que a gente tira esse peso dos extremos em acertar, errar, insistir ou desistir, mas sim de adequar aquilo que está sendo mais saudável para a nossa vida. Por exemplo, né, vamos trazer para algo mais do dia a dia. Talvez algum tipo de alimento que você esteja comendo na sua vida possa estar te fazendo adoecer, mas você insiste em comer aquele alimento que está te fazendo mal. Insistir, nesse caso, está te levando a uma doença física. Então, o mais prudente e saudável nesse caso seria o quê? Desistir neste momento daquele alimento. Pode ser que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, o seu organismo mude, você encontre alguma outra alternativa que você possa novamente ingerir determinado alimento e aquilo te fazer bem? Pode, claro que pode. Por isso que nós estamos falando sempre do aqui, do agora. Neste momento, este alimento não me faz bem, então eu vou desistir de consumi-lo. Neste momento, aquilo que eu desejava não é possível, mas pode ser que lá na frente seja possível novamente. Isso também vai fazer com que, né, isso é uma estratégia, ou seja, eu considero as possibilidades, os recursos que eu tenho no momento. Vamos imaginar que isso é um sonho que você tem de fazer uma viagem. Então, neste momento, isso não é possível. Então, neste momento, eu desisto de insistir, porque se eu insistir nesse momento, eu vou ter um prejuízo financeiro, eu vou ter um problema na minha família, vou ter uma situação difícil na minha vida. Então, neste momento, eu desisto dessa questão. Mas, lá na frente, eu sei que pode ser possível. Então, eu vou continuar me planejando para, que é diferente de fazer a qualquer custo isso agora. Porque fazer a qualquer custo agora, estou não considerando todos os malefícios. Agora, se fazer dessa forma tem mais benefícios, então faça, né? A escolha está sempre nas suas mãos, né? O que eu coloco aqui é mais para que você consiga refletir um pouquinho melhor a respeito das coisas na sua vida, das pessoas que estão ao seu redor, enfim, de tudo que envolve a sua vida, para perceber que realmente a todo momento nós estamos tomando essas decisões de insistir, desistir, seguir, não seguir, se está sendo saudável ou não saudável, né? Tirando somente, como eu coloquei anteriormente, o peso, né, do fracasso, né? Porque não é um fracasso, viver já é um sinal de sucesso. E se eu não considerar a hipótese de que eu posso desistir de algumas coisas na vida, fica pesado demais, fica difícil demais. Porque isso faz com que a minha mente entenda que eu não posso falhar, que eu não posso errar, que não tem espaço para algo novo ou algo acontecer de uma maneira diferente. Mas quem de fato disse que eu não posso errar? Quem de fato disse que eu não posso desistir? O outro? Livros? Lives? Vídeos? Quem disse?
Se a desistência faz parte, eu vou utilizá-la da melhor forma possível na minha vida. Se mudar a minha rota faz parte, eu vou usar da melhor forma possível na minha vida. Se o erro faz parte da vida e todo mundo erra, por que eu seria então um privilegiado em não errar? Será que eu fui o escolhido, né? E ali, dentro dessa escolha da minha pessoa, eu fui imune de toda e qualquer dificuldade que todas as outras pessoas têm, tiveram e ainda vão ter? Isso tudo faz com que eu considere de novo as regras do jogo e vai me dando maior maturidade ou sabedoria nas escolhas. Porque a sabedoria é isso, né? Sabedoria não é um dom divino, não é algo adquirido num curso, não é um produto que você compra numa loja. A sabedoria vem da vida, né? De você tomando decisões e aprendendo com as decisões que tomou, tomando muitas decisões erradas, que talvez em algum momento até fez sentido, mas depois já não fizeram mais, ou talvez até decisões que nunca fizeram sentido nenhum, mas ainda assim você decidiu tomar decisões. E essa sabedoria vai trazendo os aprendizados, vai gerando experiência, vai gerando maturidade, vai fazendo você ficar com mais bagagem para a vida. Eu falo que as pessoas que já viveram bastante, né, as pessoas mais experientes, as pessoas mais velhas, elas têm uma sabedoria própria, porque a própria vida ensinou muitas coisas. Claro que, né, talvez alguns não conseguiram ou não tiveram a oportunidade de aprender com todas as dificuldades que a vida colocou. Mas ainda assim, a bagagem que essas pessoas adquiriram, as decisões que elas tiveram que tomar, com certeza as transformaram em pessoas mais maduras. Porque só quem já passou pelo peso de tomar uma decisão difícil, aonde independente da decisão haverá um prejuízo, sabe o quanto aquilo dói e o quanto aquilo faz crescer. Porque algumas decisões da nossa vida, independente de qual seja, se é desistir, insistir, fazer isso ou fazer aquilo, vão gerar alguns tipos de prejuízos, vão gerar dor. E faz parte dos aprendizados da vida, né? Muitas vezes você vai precisar falar não para alguém, e esse não vai doer para outra pessoa, mas é importante. Dentre as opções, é aquela que mais está sendo saudável, mesmo tendo dor. Talvez esse não traga dor para você também, mas você sabe que ele é importante porque vai gerar uma resposta saudável na sua vida. Vou dar o exemplo de novo da alimentação, que é algo mais do nosso dia a dia, né? Você falar não para um alimento que você gosta muito de comer, mas não pode porque te faz mal, isso gera uma dor, isso gera um sofrimento. Mas você está olhando para o resultado. E o resultado será mais saudável se você não consumir. Então você está pondo na balança. E, de novo, trazendo para esse momento. Pode ser que lá na frente as coisas mudem. Pode ser que lá na frente as coisas sejam diferentes. Se não for, a gente só vai saber quando a caminhada seguir. Mas neste momento é o que eu posso fazer. Então essa sabedoria de vida, ela vai sendo vivenciada dia após dia. Entre o desistir, insistir, refletindo, pensando, sentindo que é melhor, adequando, modificando a rota, ou apenas abrindo espaço para coisas novas, né? Então é quando eu começo a desistir um pouquinho do meu passado, não jogando fora, mas deixando ele lá atrás, no lugar que lhe é de direito, para que eu possa começar a enxergar então as possibilidades da vida agora e projetá-las um pouquinho lá na frente. É preciso desistir de comportamentos que não nos fazem bem. É preciso desistir de coisas que nos fizeram bem lá atrás, mas hoje já não fazem mais, né?
Em outras oportunidades, né, no programa, eu já falei sobre esse ponto, né? Algumas coisas que acontecem na nossa vida, coisas felizes, né, coisas muito boas, coisas que nos deixam realmente alegres, com prazer, eufóricos, marcam a nossa vida de uma forma tão especial que às vezes a gente fica preso a essas alegrias do passado, não nos permitindo viver novas alegrias no presente. E isso aqui é o desistir. É desistir daquilo que já foi, porque já foi. Se eu ficar olhando só para a alegria do passado, falando, né? Nossa, eu era feliz lá atrás. Como eu era feliz lá atrás. Olha, o que me faz feliz era aquilo que acontecia lá atrás. Eu só fui feliz com aquela pessoa que eu tive lá atrás. Eu fico preso ao momento feliz. E a vida vai passando, a vida vai seguindo, e eu não consigo aproveitar as coisas novas da vida. Outras felicidades que estão presentes eu não vejo. Então, o desistir aqui é olhar para isso que foi muito bom, compreender que sim, foi muito bom, mas deixar lá atrás. Já passou. Que bom que você teve a oportunidade de vivenciar algo muito feliz na sua vida. Que bom, ótimo, algo especial. E isso agora faz parte da sua experiência, da sua história. Sempre que você lembrar, esse fato estará lá presente, mas você já não está mais lá atrás. Esse fato está dentro de você e não você está dentro desse fato. Então você constrói a sua história com ele, mas continua seguindo adiante. Aqui é o desistir das coisas lá de trás do passado. Porque às vezes a gente só olha para as coisas ruins, né? Eu preciso desistir daquele trauma, eu preciso desistir daquele relacionamento que não foi bom, preciso desistir daquele trabalho que não está sendo legal. Mas é o que eu falo, quantas vezes a gente se prende a coisas que foram boas também, né? E aí não se permite a vivenciar coisas novas. Então, o desistir ele é fundamental, ele abre esse espaço para que coisas novas, tão boas quanto ou até mais, possam surgir na nossa vida. Mas é um desafio, é um exercício, é uma prática constante que nós vamos fazendo na nossa vida. Ora acertando, ora errando, né? Faz parte do aprendizado, então são as possibilidades que faz parte. Se faz parte, eu não vou fingir que isso não existe. Meu lado humano diz que eu vou errar em alguns momentos, que eu não vou acertar em alguns momentos e que está tudo bem, né? Depois eu aprendo com aquilo que eu errei e com aquilo que eu acertei. Porque não tem ninguém que é 100% assertivo em todas as suas escolhas. Ninguém, ninguém. Todo mundo vai se equivocar em algum momento, todo mundo vai errar em algum momento. Mas o importante é seguir. As coisas seguem, a vida segue. E aí a gente vai indo por essas reflexões. Quando a gente olha para alguma coisa que está sendo saudável, que por mais que tenha suas dificuldades, mas é saudável, nos preenche, nos motiva, então a resposta é: insista nisso. Arrisque-se. Se não der certo, você sabe que você pode mudar de rota. Você sabe que você pode desistir lá na frente se não der certo. Porque agora você já aprendeu que você não está fadado a seguir uma escolha para sempre na sua vida. Então, se você está elaborando um projeto, se você tem alguns sonhos, algumas metas, alguns objetivos, se você quer arriscar algumas coisas, se planeje para e vá, insista. Então, esse é o ponto de insistir. Dê um voto de confiança, porque você só vai saber de fato se aquilo vai ser bom ou não se você tentar, se você vivenciar. E fica mais fácil, fica mais leve fazer algo diferente, algo novo, arriscar-se numa caminhada, quando você sabe no seu íntimo que essa escolha não necessariamente precisa ser para toda a vida. Que você pode ser que esteja errado, mas ainda assim você vai aprender na caminhada. E que lá na frente, se não estiver legal, você vai mudar de novo. Sempre readequando a sua rota. Então olha como fica mais leve seguir em frente. Sem aquele peso, né? O que eu vou fazer na minha vida? O que eu serei na minha vida? Nós somos muitas coisas em diversos momentos e às vezes não somos nada em alguns outros momentos.
Então vamos fazendo. Achou um motivo para insistir, para investir na sua vida? Segue em frente. Deu errado depois? Muda. Agora, né, jamais a gente vai saber como poderia ser se a gente não for lá e fizer, né? E se eu tivesse feito daquele jeito? E se eu não tivesse arriscado? O e se, aquilo, como seria, são só hipóteses. Da mesma forma que a gente olha para trás e fala, puxa, e se eu tivesse estudado determinada coisa, eu seria hoje mais rico? É só uma hipótese que agora a nossa mente está fantasiando. Porque, de fato, não dá para saber. A gente só consegue saber aquilo que a gente tem ali de resposta, que é o que a gente fez. Do restante, não tem como adivinhar, avaliar. Pode subentender, chutar, né? Mas, de fato, não dá para saber. Mesma coisa, vou olhar para frente, e se, né, fosse daquele jeito? Não vai saber. Vai lá, arrisca, segue, insista um pouco. Viu que não deu? Então desista. Percebe que não tem nada a ver com fracasso ou sucesso, tem apenas por aprendizados. É apenas um aprendizado. Isso torna a vida mais leve, mais maleável, mais flexível. Você vai tirando os pesos das escolhas, o peso da eternidade, né? Hoje, até com as gerações que estão vindo, não quer dizer que seja melhor ou pior do que as que vieram antes, né? Mas hoje tem uma certa qualidade diferente, né? Que as lá de trás não tiveram, mas as lá de trás tiveram outras qualidades diferentes, né? Que hoje as coisas até flutuam muito mais, né? As pessoas estão mais desapegadas, entre aspas, né? Porque a palavra desapego não é muito bem isso, né? Mas elas estão mais tendenciosas a modificar as coisas na vida, pelo menos as mais superficiais, né? Porque as mais íntimas às vezes requerem um pouquinho mais de trabalho, né? Tem muito mais essa mobilidade, né? As pessoas estão mais móveis, elas estão uma hora aqui, uma hora ali, uma outra hora lá, né? Diferente lá de trás, isso às vezes vai faltar uma certa estabilidade na vida, né? Então, as gerações lá de trás, elas tinham uma estabilidade teoricamente maior, né? Também tiveram seus custos por ter essa estabilidade maior, mas tiveram seus benefícios. Assim como as gerações de hoje estão tendo uns benefícios por ter essa capacidade maior de modificar, de mudar, de, enfim, uma hora está aqui, uma hora está ali, mas também tem os custos, né? Como eu falei anteriormente, as coisas sempre são ponderadas na balança, não tem uma ou outra geração que é melhor. Tem os desafios inerentes a cada geração, e hoje a geração tem os seus desafios inerentes, ou seja, tem as coisas que são boas, são legais, são maravilhosas, mas também tem os seus desafios que vêm com tudo isso. Então sempre teremos os nossos desafios. Mas aproveitando que, né, há uma oportunidade maior de movimentação nos dias de hoje, também tem a capacidade de nós arriscarmos mais. Sempre ali na nossa balancinha. Faz sentido, não faz sentido para esse momento? Está saudável, não está saudável? Está legal, não está legal? Né? Tudo isso vai sendo importante para nós, para a nossa construção. E aos poucos a gente vai adquirindo uma estabilidade, a gente vai estabelecendo as nossas raízes, né? A gente vai construindo quem nós somos de fato, mas também caminhando na vida, arriscando por diversos contextos, né? Isso seria um estado de soltura maior, né? A gente solta um pouquinho as rédeas da vida no sentido de, né, deixar as coisas mais flexíveis. Na hora que for necessário, importante, a gente vai lá e segura um pouquinho mais firme de novo, te dá aquela controladinha nas rédeas. Porque se eu deixar muito solta, a coisa vai para qualquer lugar e eu já não sei mais para onde. Agora, se eu prender muito também, eu não vou conseguir mudar de direção. Eu vou ter muita dor nesse processo, porque eu estou muito rígido, né? E ali não vai ter possibilidades diferentes. Então eu vou soltando, daqui a pouco eu fico mais firme de novo, solto mais um pouquinho, fico mais firme de novo, e assim a gente vai aprendendo a viver a vida, né? Nesse fluxo. Eu estou trazendo diversos exemplos a respeito de uma mesma coisa para ver aonde você se encaixa mais aí na vida. Qual desses exemplos pode ser o seu momento agora? Então, juntos a gente vai refletindo aqui para entender aonde você está, da onde é que você veio, para onde é que você vai, né? De uma maneira com mais possibilidades, né? Avaliando de novo
o que é preciso ser adequado na sua vida, o que é preciso deixar lá atrás, o que é preciso insistir e arriscar para frente, né? Isso vai transformando, isso vai modificando. E isso vai também, muitas vezes, construindo, né? Não é só mudança, também você vai se construindo, você vai se estruturando, né? Você vai insistindo naquela tua caminhada que está dando certo. O que não é saudável é ficar, como diz, né, no ditado popular, dando murro em ponta de faca. É que nem eu falo, tem uma montanha na sua frente. Você está ali sozinho, você precisa passar essa montanha. Ou você vai chegar na frente dessa montanha e vai querer derrubar ela com as suas mãos, ou seja, você vai perder nessa batalha, porque depois de 2, 3 porradas que você der na montanha, você vai ver que não vai acontecer nada com ela. Você pode tentar subir essa montanha toda, se arriscando demais, ou você cria ali um caminho alternativo para dar a volta nessa montanha e seguir para onde você precisa ir, né? Qual dessas saídas vai ser a melhor? Não sei, na hora que você tiver com a sua montanha na frente, com os seus desafios na frente, que você vai ver qual é a melhor. Se é bater de frente, se é escalar a montanha toda, ou se é criar um caminho alternativo, né, contornar ela e continuar, ou se vai ficar um pouquinho parado ali contemplando a montanha. Percebe que existem diversas possibilidades sempre na nossa vida? Sempre nós temos possibilidades diferentes. E a sabedoria, né, que vai sendo construída na vida faz com que eu tenha maior capacidade de considerar o maior número de possibilidades diferentes e tomar, teoricamente, as decisões mais adequadas para aquele momento. Falo teoricamente porque, como eu disse, a vida na prática nem sempre bate com a vida teórica, né? Então, eu também já considero isso, que vai ter uma margenzinha ali de erro, né? Uma margenzinha de erro entre a teoria daquilo que eu quero e, de fato, as coisas como elas vão acontecer. Mas tudo isso me enriquece. Tudo isso gera aprendizado, maturidade. E com isso também eu passo, né? Eu passo a lidar melhor com as outras pessoas. Como eu falei lá no comecinho, às vezes algumas atitudes e decisões da nossa vida são baseadas em outras pessoas, né? Porque alguém falou, porque alguém disse que, porque eu li em algum lugar. Então, eu sempre coloco o peso e, às vezes, a responsabilidade dessas escolhas na mão do outro. Eu terceirizo, eu coloco para fora. Claro, a gente vive em relacionamento sempre com outras pessoas, com outras coisas, e é claro que isso vai nos influenciar, mas eu não preciso terceirizar tudo. E com esses aprendizados e essas reflexões dessa caminhada de maturidade e sabedoria, eu diminuo a quantidade de coisas que eu terceirizo para o outro. Eu diminuo a responsabilidade que eu atribuo para o outro na minha vida, tanto para o meu sofrimento, quanto para as minhas alegrias. Né? O outro não teve a culpa de me fazer sofrer. Ele pode ter até tido uma contribuição, mas a culpa não. Da mesma forma, ele não teve a culpa por me fazer feliz. Ele pode até ter contribuído, mas a culpa não. Tem a nossa parte sempre envolvida ali. Tem o que cabe somente a nós fazer, né? Se eu falo que o outro tem essa capacidade de me influenciar, ele tem realmente. Mas tem um filtro dentro de mim que vai avaliar as coisas. Isso me faz ter uma maturidade maior, para que a gente fique cada vez melhor na nossa própria vida, que a gente fique cada vez mais consciente na nossa própria vida. Isso vale para tudo, né? É muito comum de nós, seres humanos, atribuir o poder da nossa vida na mão dos outros. Talvez a gente não consiga evitar 100%, mas vamos tentar o máximo que a gente conseguir para deixar de jogar para o outro a responsabilidade das nossas felicidades e das nossas tristezas. Porque em algum momento isso também não vai ser legal, porque a gente vai se frustrar, a gente vai criar expectativa, a gente vai começar a cobrar demais do outro, a gente vai exigir demais, a gente vai culpar demais os outros. Vamos aprendendo com tudo isso, né? Não para se tornar
uma pessoa que não depende de ninguém, uma pessoa, né, que ela é 100%, ela se basta. Não, a gente precisa sim dos outros, a vida faz parte, né, essa convivência, não é isso, né? Não é brincar de ser uma entidade superior, um Deus em terra, né? Alguém supra-humano que tem qualidades abstratas totalmente desenvolvidas. Não, não é isso. A gente está aqui, todo mundo mais ou menos igual, na mesma caminhada, seguindo em frente, aprendendo. Mas vamos se tornar um pouquinho mais conscientes do nosso processo. Isso vai dar maturidade. Isso vai dar mais capacidades de eu escolher por mim mesmo, sabendo que nem sempre vai ser fácil, porém eu vou avaliar, como eu disse, os resultados dessas escolhas, né? Vou avaliar o resultado dessas escolhas e através desses resultados eu vou entendendo se o caminho é mais para cá, se é mais para lá, se está saudável, se não está saudável. E com isso eu passo então a enxergar a vida de uma maneira diferente, uma maneira mais leve, uma maneira mais fluida. Eu consigo seguir, vou me adaptando, vou seguindo, vou construindo, desconstruindo coisas, mas eu vou, sempre eu estou indo. Nessa vida de eternos aprendizados, né? Nessa vida de eterna busca, de eternos ganhos, a gente vai seguindo adiante nessa caminhada. E assim a gente vai seguindo, né? Cumprimentando aqui a todo mundo que está acompanhando o programa Você Melhor de hoje, através do 730 AM, também assistindo através do Facebook, do YouTube, da Rádio Cidade Jundiaí, agradecendo as pessoas aqui que estão mandando seus comentários, lembrando que você pode participar do programa, só mandar seu comentário aí através do YouTube, através do Facebook, se quiser deixar sua pergunta, se quiser colocar aí algo relacionado ao tema, fique à vontade, é sempre muito bem-vindo e muito bom quando há participação. E também pode mandar uma mensagem diretamente para o WhatsApp, né, da Rádio Cidade Jundiaí também com a sua pergunta, também aí com a sua colocação a respeito do tema, é 011 99891 9891. 011 99891 9891. Participe da programação da Rádio Cidade Jundiaí. Mande aí a sua pergunta, os seus comentários. Também quero aproveitar agora para fazer um convite para você que está ouvindo, para você que está assistindo o programa Você Melhor de hoje. Vai começar nesse final de semana agora, sábado e domingo, dia 23 e 24, mais uma turma bem especial de formação em constelação familiar. Isso mesmo, dia 23 e 24 vai começar mais uma turma de formação em constelação familiar. É um curso bem bacana, são 6 meses de curso, um final de semana por mês, onde dentro desse curso você vai ter a oportunidade de vivenciar vários dos seus processos, aquelas questões que você precisa trabalhar, se conhecer um pouquinho mais, compreender também a visão sistêmica, que para mim faz toda a diferença na forma de nós enxergarmos o mundo, tanto a visão sistêmica, que vem de Bert Hellinger, que é as ordens do amor, as ordens da ajuda, o pensamento que ele foi estruturando dentro da sua trajetória de vida, dentro da terapia das constelações familiares, assim como também a visão sistêmica que eu coloco para explicar, né, as coisas de uma forma mais macro, mas também trazendo para o nosso dia a dia, que ela é inspirada um pouquinho na visão dos biólogos, da ciência, mas que tem muita correlação com o lado terapêutico que nós utilizamos na constelação familiar em toda a abordagem terapêutica que eu trabalho, tá? E também no curso, claro, você vai ter a oportunidade de aprender, né, a fazer a constelação familiar, de ter aí uma técnica bem bacana de terapia, né, bem legal. Então, um curso para autoconhecimento para você que já está aí dedicado, quer realmente seguir nessa caminhada terapêutica, já trabalha com terapia, psicologia, né, e tem vontade de fazer um curso ou de se aprofundar, né, às vezes já tem pessoas que são formadas em constelação familiar e quer se aprofundar um pouquinho mais, quer conhecer uma visão diferente através de um outro olhar, de outros estudos, né, então o curso também é aberto para essas pessoas que querem fazer essa formação, que começa agora sábado e domingo, dia 23 e 24, né? Sábado e domingo, o dia todo, pausa para almoço, algumas pausas para o café. O curso tem bastante teoria, tem bastante prática, ele é bem vivencial.
Então a pessoa vivencia do começo ao fim o curso, né? Trazendo para a vida, porque eu parto sempre do princípio que nós só conseguimos fazer ao outro, levar ao outro, proporcionar ao outro aquilo que nós já conseguimos fazer para nós mesmos, aquilo que nós já nos aprofundamos em nós mesmos. Então, quanto mais profundo a gente vai em nós mesmos, mais profundo depois a gente vai conseguir ir na outra pessoa. Quanto mais eu já pratico algo na minha vida, mais eu vou conseguir depois praticar algo para outra pessoa. Por isso que o curso ele tem essa formatação de vivência dentro do curso, para a pessoa sentir o que é a constelação, para ela se trabalhar, para ela mergulhar dentro de si mesma, porque aí sim ela vai ter recurso interno, referência interna, ela vai ter experiência de vida interna para quando ela quiser lá na frente levar isso também a outras pessoas, ela já tenha dentro dela esse referencial pronto, construído e principalmente vivenciado, né? Então faço o convite aí para quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo, Lucas Anzolin, pelo Facebook, Instagram, Lucas Anzolin, ou Espaço Inspirar, Facebook, Instagram, Espaço Inspirar. O curso é em Jundiaí, aqui no Espaço Inspirar, fica na Vila Liberdade, perto da Vila Rio Branco, Max Shopping, nessa região aqui, tá? Só entrar em contato comigo, quem preferir também o WhatsApp, 011 99850 0667, 011 99850 0667. E também, né, quem tiver interesse, às vezes as pessoas perguntam, eu até esqueço de falar, mas também tem os atendimentos terapêuticos, né? Tanto com a constelação familiar, quanto os atendimentos individuais também. É só entrar em contato para marcar o seu atendimento, caso você sinta que é importante para você, ou que você esteja necessitando de um atendimento, fico à disposição, né? Eu falo que é sempre bacana as pessoas buscarem, né, auxílio, buscarem ajuda, seja para autoconhecimento, para trabalhar alguma questão específica, né? Isso não precisa ser exatamente comigo, mas com alguém de sua confiança, com um terapeuta, com um psicólogo, com um constelador familiar, não importa onde seja, né? Importa que você busque algo que vai te fazer bem, que você consiga né, uma ferramenta, um profissional que vai te ajudar realmente para você passar, às vezes, por uma situação difícil, ou até te auxiliar no autoconhecimento da vida, né? É sempre muito bacana quando as pessoas buscam esse tipo de caminho, né, para aprender cada vez mais sobre elas próprias, né? E profissionais temos vários, né, tanto em Jundiaí, região, São Paulo e às vezes online, Brasil e o mundo, que você pode encontrar aquele que você vai ter mais afinidade, aquele que você vai sentir mais segurança, enfim, aquele que você vai se identificar mais, né? Porque isso faz parte da relação terapêutica, né? A pessoa precisa sentir segurança, ela precisa estabelecer um certo vínculo de afinidade com o seu terapeuta para que ela possa buscar, para que ela possa se sentir confortável, confiante e segura no processo terapêutico, né? E isso é muito rico, muito importante, né? E aí cabe a busca de cada um encontrar o seu terapeuta, o seu psicólogo, que também pode mudar no decorrer da vida, né? Como eu disse aqui durante o programa de hoje, né? As nossas escolhas podem sempre modificar, então você também pode modificar os seus profissionais, pode conhecer outras pessoas, que eu acho isso sempre fantástico, né? Principalmente eu falo bastante pessoal que faz o curso aqui, né? De constelação, outros cursos, eu falo, conheçam outras formas de pensar, conheçam outras pessoas que fazem constelação, participem, vejam, assistam coisas, né? Porque esse universo ele é tão grande, tão rico, que uma cabeça sozinha jamais dará conta de passar a informação de uma forma completa. Cada um vira uma pecinha de um grande quebra-cabeça. Então eu contribuo da minha forma, outros contribuem da forma que eles têm de melhor. E quando junta tudo isso, né, forma algo ainda mais grandioso, mais bonito, né, e enriquece muito a jornada terapêutica daqueles que se dedicam a isso, né? Conheçam outras formas, outros pensamentos. Falo por mim mesmo, né, indo até nisso no que a gente estava falando no programa de hoje, dessas reflexões de seguir um caminho, seguir outro, de buscar, de refletir, né? Às vezes eu estou estudando determinado assunto, me aprofundando na constelação, eu gosto de ver coisas,
até que tragam um pensamento contrário daquilo que eu estou estudando, né? Pessoas que criticam, pessoas que mostram um pensamento embasado, colocando pontos que elas acham negativos, né, para que eu possa entender melhor o que elas estão falando, respeitando o contexto delas e até para que eu aprenda mais, né? Não existe uma verdade unânime. Então isso me traz assim, falo por mim e se servir também como, enfim, estímulo para alguém aí, se teste nisso, né? A olhar um tipo de conteúdo que você gosta muito por uma visão de alguém que vai teoricamente desabonar aquilo e veja o quanto às vezes buscar o contraditório vai te fazer crescer naquilo que você está fazendo, vai te fazer enxergar coisas que até então você não enxergava, para que você possa se estruturar melhor, para que você possa se fortalecer mais, para que você possa ser um profissional melhor, né? Porque isso vai de encontro com aquilo que eu disse das possibilidades, né? Quando você considera mais possibilidades, a chance de você fazer algo bem feito ou acertar um pouquinho mais, ela é maior também, né? Vamos pegar um engenheiro que ele está fazendo um projeto de um viaduto, né? Ele está ali, ele faz todo aquele projeto, todos os cálculos, tal, ele fez tudo certinho, fez, tá tudo legal. E aí ele vai e leva para alguém, para um outro engenheiro ou para sua equipe revisar o projeto que ele fez, alguém de fora, para revisar o projeto que fez. A pessoa que vem de fora fala: olha, eu acredito que se você mexer aqui um pouquinho ali, mudar isso aqui, vai ficar muito melhor o seu viaduto, a sua ponte. Ele fala: puxa, eu não tinha pensado nisso. Realmente, muito obrigado pelo que você disse. E aí ele consegue enxergar que existia uma outra possibilidade que sozinho ele não conseguia ver. E já imaginou se ele não tem a sua supervisão ali? Às vezes aquilo que ele estava achando que ia ser perfeitamente correto, daqui a um tempinho poderia ser o motivo daquele viaduto cair, né? E isso no lado terapêutico, nas filosofias que a gente vai estudando, é sempre muito válido, né? Então quando a gente olha outras pessoas falando sobre o mesmo assunto, a gente vai abrindo portinhas diferentes na nossa cabeça e se permitindo a aprender também, né? E aí quando você vai vendo várias visões, você vai montando a sua própria, que é o caminho de maturidade também, que eu fui falando, né, durante o programa de hoje. Você vai criando a sua própria visão. Você aprendeu um pouquinho aqui, aprendeu um pouquinho ali com o outro, experienciou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vivenciou aqui, pôs em prática, viu que funcionou ou não. Para você, você vai criando sua forma de pensar, sua forma de raciocinar, a sua forma de agir. E aí você vai tendo mais autonomia, mais maturidade, né? Não desconsiderando e julgando os outros, mas aprendendo com todo mundo, né? Isso enriquece bastante a nossa jornada terapêutica e a nossa vida como um todo, por isso que eu quis também compartilhar aqui dentro desse assunto.